Moadim da Simcha. Eu vou agora repetir o shiur que eu falei no primeiro dia, segundo dia, aliás, de Sukkot. Quem não estava aqui vai poder ouvir. Aqueles que ouviram, podem ouvir de novo. Eu me deparei com um estudo esse ano que esclareceu muitas dúvidas que por muitos anos eu tinha em relação a Sukkot. As dúvidas mais básicas. De vez em quando tenho dúvidas também. Se eu tenho certeza de alguma coisa, quando eu chego em casa, eu já não tenho mais. Então, realmente, esse estudo me esclareceu bastante. Eu compartilhei essas ideias no primeiro dia aqui de Sukkot da Sinagoga, Yom Tov. Não pude gravar, não pude transmitir. Então, eu queria compartilhar com aqueles ainda que não viram. Então, a pergunta inicial é: o que é Sukkot? Por que esse dia? E o que a gente está comemorando? Vou elaborar na pergunta. A gente tem várias datas que a gente comemora. A gente está lembrando um evento histórico que aconteceu. O Pesach, a gente saiu do Egito. Shavuot, a gente recebeu a Torá. Que evento que a gente está comemorando em Sukkot? As cabanas. É um evento recorrente que aconteceu ao longo de 40 anos. Um dia começou. Bom, aí você já ouviu, você já conhece a dica, ótimo. Muito bom. Não estava? Você estava? Não, tudo bem. Um dia começou, tá bom? Então vamos ver que dia que isso começou. Mas a pergunta é, primeiro, qual evento histórico? Quando a gente faz uma festa, normalmente, mesmo o Shabat, a gente lembra nesse dia que Deus descansou. Então toda a semana a gente volta e lembra o que aconteceu nesse dia. A princípio, quando a gente fala de Sukkot, a gente está lembrando algo que ocorreu ao longo de 40 anos. Então, será que justifica uma festa? Se é para pegar os milagres que eles tiveram ao longo dos 40 anos, tiveram vários. Fonte de Miriam, Maná, as guerras que eles venceram, as nuvens, que é uma delas que a gente está comemorando. Tem muita coisa. Então, será que não tem algo a mais? Outro detalhe importante. Vamos supor, tudo bem, é um milagre recorrente. E foi fixado para a gente comemorar agora. Seja lá o motivo. Que nível de importância isso tem? Numa escala de 0 a 10, o dia que a gente recebeu a Torá, vale quanto? 10, 11. A saída do Egito, que a gente começou como um povo, 10. As nuvens da glória que protegeram a gente 40 anos no deserto. 10 também? Quanto você dá? Importante. Foi importante, mas numa escala de 0 a 10, dentro de um contexto histórico, onde a gente não marca festa para qualquer coisa. Se for para marcar festa para qualquer coisa, Baruch Hashem, temos motivos de celebração todos os dias do ano. Quantas vezes quiseram nos matar, Deus nos salvou, vamos comer. A gente come todo dia. É mais os sábios marcaram, Purim, Hanukkah. Não é todo dia que eles marcam. Um destaque histórico de 0 a 10. Que destaque tem as cabanas que ele protegeu a gente? Por que é tão importante? Porque Deus mandou e pronto. Bom, beleza, Deus mandou. Estamos tentando entender por que ele mandou, certo? Verdade, tinha que ficar em algum lugar. Se não fosse a água de Miriam, também a gente morreria. Se não fosse que Deus protegeu a gente do Amaleque, que protegeu a gente dos vários outros que nos atacaram, mesmo durante o deserto, as guerras que a gente teve, Sihon, Og e vários outros, também não estaríamos aqui. Ou seja, o que tem num contexto histórico de impactante tão grande nessas cabanas? As nuvens da glória não era uma presença? Era uma presença, verdade. E na água não era, era, mas não assim. Não era tão grande. Mas dentro de um contexto histórico, isso mudou o curso da história? Eu não estou diminuindo o milagre da nuvem, não é isso que eu estou falando. Mas a Hashem fixou 7 dias para a gente lembrar esse milagre. Tem alguma coisa, algum destaque maior do que simplesmente lembrar um milagre que foi essencial para a nossa sobrevivência? Sim, precisamos dele para a gente chegar aqui, mas tiveram vários outros tão essenciais quanto, aparentemente, para a nossa sobrevivência como um povo. Certo? Todo mundo junto? Todo mundo junto? Tá bom? Quem dá mais? Tuta? Mas você concorda que quando a gente fala de Sukkot, não fica muito claro o que a gente está comemorando? Tá bom, as cabanas, beleza, mas
Fica? Tá claro. Boa. Então, legal. Libertação do Egito. Então, vamos comer matzá na Sukkah. Se a gente está comemorando a libertação do Egito, que é como você falou, quando que deve ter começado essa cabana? Quando saíram do Egito. Ótimo. Então, você quer lembrar esse milagre? Vamos comer matzá na Sukkah. Ah, aquele que não molha matzá e come na chuva na Sukkah, vai ficar complicado. Tudo bem, já tem tanta coisa complicada, mais uma não vai ser o problema. Vamos dar um jeito. Fazer matzá à prova d'água. Quê? Boa, mas quando começou? Saíram do Egito, então a gente deveria comemorar em Pêssar. Deveria? Você estava, boa, ok? Hã? Bom, aí, uma vez que os sábios fixaram agora, aí a gente acha várias conexões, que isso vem depois de Yom Kippur, etc. Mas vamos pegar no motivo mais simples. Motivo mais simples, estamos lembrando, as cabanas que a gente saiu do Egito. Então vamos comer matzá na Sukkah, simples. Então, se a gente está comemorando a saída do Egito, estamos na data errada. 6 meses depois, vamos lembrar a saída do Egito? Bom, aí você tem o que a Gemara fala muito bem, que se a gente fizesse, tá, então, a princípio, você deveria, então, realmente fazer Sukkot em Pêssar. Mas para dar um destaque especial com essa resposta clássica, que se eu fosse na época de Pêssar para uma Sukkah, é natural, é época da primavera, é gostoso estar lá fora, você não vai conseguir identificar que a pessoa está lá na Sukkah pela mitzvah. Então, os sábios postergaram isso para a gente fazer 6 meses depois. Essa é a resposta clássica. Mas vamos ver uma explicação um pouco mais aprofundada, além dessa questão do destaque. Fala. Sim. Boa. Ótimo. Fala. Termina. Ótimo. O Mishkan. E aí, voltou no dia 15. Boa. Então, quando eu estava dando esse shiur, o Elial, ele tinha fez esse comentário, muito bom, que aqui a gente já vê uma dica histórica, que as nuvens, elas começaram na saída do Egito, mas por que a gente celebra agora? Então, talvez pela questão do destaque, da temperatura, mas também tem o conceito de que quando eles fizeram o pecado do bezerro de ouro, as nuvens da glória, eles perderam o mérito de ter essa proteção, e quando teve Yom Kippur, Deus perdoou finalmente pelo pecado do bezerro de ouro, eles começaram a construir o templo, o Mishkan, e aí sim, no dia 15, que é o nosso Sukkot, então teve um momento histórico, um evento histórico, realmente nesse dia 15, ligado com as nuvens. Ótimo. Essa é uma explicação. Você falou do galo de Vila, não tinha falado. Ótimo. O quê? Também teve com a morte de Aaron, verdade, e voltaram depois em mérito de Moshe, também. Mas não necessariamente foi nessa... Aaron, ele faleceu em Rosh Chodesh Menachem Av. Aí não ia dar certo Não, reapareceram. Não. Talvez, não sei se foi no dia 15. Então, a explicação, mais uma explicação, além dessa que você falou, que também é muito importante a gente lembrar disso, que você falou do Gaon de Vilna, então não tem sentido fazer no dia 15. Mas vamos voltar para o momento da saída do Egito. Hashem fala para eles saírem do Egito. E, mais um detalhe, a Gemara traz uma discussão, por que nós celebramos Sukkot? Para lembrar as nuvens da glória, todo mundo falou. Na verdade, tem uma opinião antes dessa, que é a opinião que Deus fez cabanas para eles. Cabanas, não nuvem da glória. Cabanas quando eles saíram do Egito. Então, tipicamente judaico. Por que eu comemoro? Não sei, tem 2 opiniões. Quando eu comemoro? Tem 2 opiniões. Como eu comemoro? 15 opiniões. 2 já tá pouco. Tá certo? Mas é estranho que mesmo o próprio evento que a gente está lembrando não tá muito claro. É esse evento ou outro? Eu não sei, é um dos 2. Também é estranho. Se eu estou querendo comemorar, pelo menos me fala o que aconteceu. Matan Torá tem dúvidas no 6 ou no 7, mas pelo menos eu sei que foi Matan Torá. Tem que ter uma discussão. Então é no 6 ou no 7, tá bom. Mas eu sei o que aconteceu, eu sei o que eu estou celebrando. O dia a gente discute depois. Aqui a gente nem sabe o que estamos celebrando. Também não tem muito sentido. Fala. Sim, a partir do momento que é Deus dá a Torá. E ainda a Gemara traz para a gente que Avram, Avinu, Isaac e Jacob, eles também já celebravam, estavam comendo matzá quando receberam os anjos, que era Pessah, mas ainda não de forma oficial, mas de uma forma profética do que Deus iria pedir no futuro. Forma oficial, quando Deus deu a Torá. Primeiro o Pessah, agora você vai comer matzá, vai comer o Pessah, Korban Pessah, e assim Deus foi dando os Yamim Tovim, conforme ele deu a Torá, e foi dando as obrigações para o povo, eles foram cumprindo.
Anteriormente se comemorar no Sukkot? A princípio não. A princípio não. Então, tanto é que Deus fala na Torá, vocês vão sentar na Sukkah porque eu coloquei vocês em Sukkot quando eu tirei vocês do Egito. Então, a explicação, pelo menos mais uma explicação entre outras, é a seguinte, fala. Boa, vamos lá. Tem tudo a ver, muito bom. Então, a primeira passagem, a primeira parada do povo, quando eles saíram da cidade de Ramsés, do Egito, a cidade que eles estavam, cidade fortificada do Paró, Deus fala que justamente eles pararam num lugar chamado Sukkot. Será que é por acaso? Então vamos deixar agora, tirar da jogada a questão da data. Tá? Vamos entender o que aconteceu, depois a gente discute em relação por que foi fixado depois. Mas a primeira parada que eles tiveram quando eles saíram do Egito é no local chamado Sukkot. Por que esse local se chama desse jeito? Então nós temos uma alusão, um ensinamento da própria Torá, muito antes, com Yaakov, que ele também deu o nome de um local de Sukkot. Por quê? Está escrito que ele fez para casas, para a família dele, e para o rebanho dele ele construiu Sukkot. Ou seja, tendas, algum tipo de curral para proteger os animais dele, que ele estava agora levando da casa do sogro. Então, por isso o nome se chamou Sukkot. Ou seja, e assim a gente vê vários lugares na Torá que o nome que eles têm, não necessariamente o nome que já tinha, especialmente no lugar, estão saindo para o deserto. Quem vai dar nome para os lugares do deserto? Eles foram para um lugar chamado Sukkot. Então a gente pode deduzir, então isso não está claro, mas a gente pode deduzir que lá foi a primeira vez que eles sentaram em Sukkot, saíram do Egito. Aonde eles vão morar? Aonde eles vão? Que teto que eles têm na cabeça? Então aqui vem um ponto crucial que a gente está comemorando o Sukkot. Por quê? Duas necessidades básicas do ser humano. Uma boa empregada e um bom salário. Tá certo? Então, comida, alimento e proteção. Alimento, a gente comemora a fé que o nosso povo teve. Que apesar que eles não sabiam para onde iam, como iam, Deus fala, sigam-me no deserto, para onde, como, cadê o GPS? Mas eles falaram, a gente vai. Nem o tempo eles deram de fazer um pécale completo. Espera mais um pouquinho, Moshe, espera lá, estou fazendo bolachinha para meus filhos. Não, não. Até as mulheres lá tiraram do forno, deixa como está e comeram matzá. Ah, não, meu filho vai passar mal. O matzá faz mal para o meu filho. Tudo bem. Acreditaram em Moshe e deu tudo certo. Então, o que a gente celebra e pensa por quê? A fé do nosso povo, de confiar em Deus, que estamos indo para um lugar para o nada, e a gente vai confiar que Deus vai alimentar a gente. O alimento, provavelmente, a gente está também dentro disso, já agradecendo, comida e bebida está dentro do mesmo contexto. Então, aí a resposta é pelo poço de Miriam. Claro que era essencial ter a água, mas a água e alimento está dentro da mesma ideia. Eles chegam agora, beleza, eles têm comida. Aliás, o maná só começou a cair bem depois, um mês depois que eles saíram do Egito. Mas a matzá que eles levaram, ela rendeu. Então, eles estavam garantidos. E aí, o que aconteceu? Eles chegam lá para acampar, ok? 3 milhões de pessoas. Moshe, para onde vamos? Não sei, para onde Deus mandar. Vamos sair daqui, um dia a gente chega em Israel, certo? Mas Israel é para lá. Não, não, a gente vai por aqui. Torá fala, se tinha um caminho mais curto, a gente vai por aqui para Israel. Mas é para a esquerda, não é para a direita. Aí eles saíram pela direita, porque Deus falou. 600 mil homens entre 20 e 60 anos de idade. Se calcula, você pega esse número e tenta fazer um cálculo, dá 3 milhões de pessoas. Então, 3 milhões de judeus, não apenas pessoas, que não vão estar confortáveis nem com o hotel 5 estrelas, porque o dele tem vista para a praia, o meu tem vista para outra praia. Tá certo? E aqui é fácil, você não tem vista para nada nem para lá. É areia para um lado, areia para o outro, sol na cabeça, tem a duna mais alta. Vão achar motivo para brigar, certo? E Moshe Rabbeinu tem que lidar com todo mundo. Até dá para entender um pouco, não justificando, mas aqueles que se negaram a sair do Egito. Por quê? 210 anos, eles estavam numa terra escravizados, mas uma coisa eles tinham: o prisioneiro não tem que se preocupar com o teto e com a comida dele. Uma vez que você tem interesse no teu escravo, você quer que ele sobreviva, que seja as piores condições, mas você vai dar para ele o mínimo necessário para ele sobreviver. Sair dessa segurança mínima, que é o que eles conheciam, para o nada, necessita uma dose de confiança muito grande. Então, em questão de alimento, eles confiaram.
Em Sukkot, a gente, na verdade, celebra o que aconteceu, inclusive naquela mesma noite. Eles chegaram em Sukkot, e onde vamos ficar? Tem duas opiniões. Uma que Deus fez as nuvens da glória, ou que Deus fez para ele cabanas. Como eles iam construir cabanas rapidamente. Então Deus propiciou para eles fazerem as cabanas. Seja lá como que Deus organizou as coisas, mas eles tinham já pelo menos uma tenda na cabeça. Hã? Nada de hotel, porque era uma cabana. Cabana, por definição, não é uma casa. Nada incluso, certo? Nada incluso, e se chovesse, bom, deserto, mas o sol. E aqui tem mais um detalhe interessante. Aquilo que a gente perguntou são duas opiniões. Então, normalmente, quando existe divergência no Talmud, ou em qualquer área da Torá, a divergência são sempre em ideias, não em fatos. Raramente a gente encontra divergência de fatos. E existe uma regra que não existe divergência em fatos. Se tem, você não entendeu direito. Então, aqui vem a explicação. O povo, com certeza, chegaram lá, tinham que dar algum jeito. Bom, fizemos uma açúcar. Olharam para cima, opa, será que esse negócio vai aguentar? Agora, nos Estados Unidos, teve lá a enchente lá, infelizmente, muitas sucocas foram embora. Como você vai conseguir no deserto? E aí, então, o que aconteceu? Então, eles fizeram o açúcar deles. Mas Deus falou, olha, vocês confiaram em mim. Vocês saíram aqui no deserto sem ter nada para poder construir. Vocês se viraram, agora conta comigo. Agora vocês vão ter as nuvens da glória. E a discussão entre os dois sábios, na verdade, é qual o ênfase da festa de Sukkot. O ênfase foi a confiança do nosso povo em Deus, ou o ênfase é o milagre que Deus retribuiu a nós. Se a gente voltar para Pesach, a gente tem a mesma discussão. Qual é o nome da festa? Biblicamente falando, Chag HaMatzot. É o elogio que Deus dá para o nosso povo, dizendo, olha o meu povo, saíram sem nada. Confiaram em mim, mal pãozinho eles tinham. Como a gente chama essa festa? Chag HaPesach. Olha como Deus foi bondoso, que ele pulou as casas, poupou a gente, salvou a gente, etc. Então esse é um sinal de um bom casamento. Você chega na casa e fala, olha que jantar maravilhoso. Aí o marido fala, minha esposa que preparou. Eu? Não, foi meu marido que comprou, que ele me ajudou. Essa discussão é uma discussão saudável. Então Deus fala, olha que lindo o povo de Israel confiou em mim. E o povo fala, olha quão grande é Deus que salvou a gente. A mesma coisa em Sukkot. Deus ele pode chamar essa festa, e aí a discussão entre os dois sábios. Olha a confiança que eles tiveram, construíram aquelas sucazinhas lá, meio igual a matzá, né? Não é nenhuma casa, é uma matzá, meia boca, mas eles confiaram em mim. Esse é um ênfase da festa. O outro ênfase da festa é um milagre que Deus retribuiu para nós. E ambos são verdadeiros. A discussão entre os sábios é qual é o ênfase principal. Bom, isso aconteceu então naquela noite. Essa confiança máxima que eles tiveram. E aqui, só para a gente ver como isso, se você olhar nas letras, palavras da Torá, está muito claro. Primeira coisa, a Torá fala, celebrem Sukkot, porque eu coloquei o povo em Sukkot ao sair do Egito. Beotzi iotam. Não fala aqui, vamos lembrar os 40 anos recorrentes de proteção da glória que eu dei para vocês. Não é isso que está escrito na Torá. Eu coloquei vocês na Sukkah ao sair do Egito. Então, esse contraste de ter um teto, uma segurança, para você se jogar na mão de Deus, na confiança, é isso que a gente está celebrando. Deus fala textualmente na Torá. Então, não é Arbaim, Shana Bamidbar, Olach Yetchem. Não, a gente senta na Sukkah para lembrar esse momento tão chave. Se prolongou ao longo dos 40 anos, mas é o momento da confiança, que é Pesach. Depois a gente vai ver por que a gente celebra agora e não em Pesach. Até aqui, tá claro? Dúvidas? Segunda coisa, muito... Então, eu dei um shiur na Angélica que estava lá, eu lembro bem, sobre as duas opiniões sobre as nuvens. O que faziam exatamente, qual era o papel de cada uma e etc. As nuvens, eram várias nuvens, que a princípio cobriam ele de todos os lados, certo? Então, o básico conhecido é 7 lados. 7 nuvens, sim. Que é dos 6 lados e mais na frente para guiar. Mas tem uma machloca em relação a isso, não lembro exatamente. Em relação ao Sukkot, justamente. Tinha no chão, que ela alisava, uma esteira rolante. Ela protegia eles dos inimigos, protegia eles do sol, era climatizado, certo? Então você tinha, lavava a roupa, etc.
Hã? Lavava, passava. Eu tenho em casa uma nuvem assim. No corpo. Falei que são necessidades básicas nossas. Quem não ouviu, o nome dela é Glória. Quem não ouviu? Ok, boa. Boa. Essa massa vai ver a guerra. Essa foi boa. Vamos lá. Hã? Sim, Maslow. Sabe qual que Maslow fala? Você precisa ter uma boa empregada e alguém para culpar. Agora eu lembrei qual que era o segundo. Por isso a pessoa casa. Tá na Torá. Quando Yosef nasceu, Arachel falou, agora eu já tenho para quem culpar. É ou não é? Lembra? O chefe fala, agora eu já tenho quem culpar. Ok. É, então, mais um detalhe muito interessante. A Torá fala o seguinte, textualmente, a Torá fala, o povo chegou em Sukkot, descreve lá o que aconteceu, acamparam lá em Sukkot, e aí Deus fala uma recapitulação. O povo ficou 410 anos no Egito. A gente tem 3 lugares diferentes, anos diferentes, para fazer o cálculo, quanto eles ficaram no Egito, de fato, mas tirando o cálculo dos anos precisos. Mas depois que eles chegam na primeira parada, que já saíram do Egito, parece que Deus se lembrou, ixi, esqueci de falar, eu queria só fazer uma recapitulação, eles ficaram lá 410 anos. Agora que você lembrou? No dia que saiu, você podia falar, olha, pessoal, vamos sair, ficamos aqui 410 anos, vamos embora. Depois que eles acampam no primeiro lugar, esqueci de falar. Né? Parece que isso que a Torá está... Qual que é a resposta? A linguagem que a Torá fala é o Moshav Bnei Israel. O que quer dizer Moshav? O assentamento, a moradia. Ou seja, olha quão grande é o povo judeu. Eles estão agora onde? Em Sukkot. Mas espera aí, não é simplesmente estão na Sukkah. Eles estão há 410 anos estabilizados numa terra. Eles estão seguros. Olha quão grande. Então Deus não está fazendo uma recapitulação. Olha, ficaram lá. Não estou aqui para dar cronologia. Eu estou aqui para te dizer, olha quão grande foi a fé deles. Então você vê 2 sukim da Torá que confirmam essa ideia que a gente está falando. Beotzi otam eretz Mitzrayim, ao sair do Egito, e não ao longo dos 40 anos. E a outra, que Deus recapitula os 410 anos depois que eles já se assentaram, depois que eles foram acampar no lugar de Sukkot, para dar o contraste e elogiar o povo judeu. Certo? Abraão? Tudo certo? Ok. Por que então a gente deveria comemorar em Pesach? Agora tem um detalhe muito curioso, que isso aqui acho que foi, para mim, pelo menos, uma coisa... A ideia a gente conhece, mas como isso calha bem, tudo se encaixa perfeitamente. Naquela noite, Deus fez 2 milagres, entre outros, mas comida e proteção na cabeça. Comida, vamos celebrar Pesach. A gente faz Pesach. Pesach em que mês? Nissan. Nissim, o que é Nissim? Milagres, tá certo? Então a gente lembra o milagre de Deus. Ótimo. O que acontece? Deus precisava garantir que a gente vai sempre lembrar de Deus em qualquer ocasião. Primeiro, lembrar que Deus existe, lembrar a intervenção divina que ele fez, quebrou as leis da natureza, acabou com o Paró, abriu o mar e tudo mais que a gente lê. O que acontece? Deus colocou na cabeça deles a proteção divina. O que acontece depois de um tempo, e de fato aconteceu com eles, começa a aparecer reclamações. E começa a ter desconfiança em Hashem. Será que a gente vai conseguir entrar em Israel? Será que a gente não tem carne? E não tem isso, não tem aquilo. Por quê? Porque um milagre recorrente, ele passa a ser natural. E a gente esquece. A gente vive de milagre, só que a gente chama esse milagre natureza. Hashem, ele falou, eu tenho uma festa para lembrar o milagre e outra festa para te lembrar, para você não se acostumar e achar que o milagre virou normal. Quando a gente vai fazer isso? Primeira coisa, pegar no calendário exatamente o ponto oposto mais distante do Pesach, para garantir que dentro do ciclo anual você vai ter esse equilíbrio. Qual é o ponto mais distante no calendário do Pesach? 15 de Nissan, 15 de Tishrei. E o que tem no mês de Tishrei? Número 1, Tishrei é o mês oposto, no sentido espiritual, do que Nissan. Nissan é milagre, essa intervenção divina. Tishrei é o quê? A minha aproximação de Deus, a minha tshuva, eu me esforçar, o mês de Elul até chegar a Tishrei, etc. Não é tanto a emanação divina, o milagre divino, sim o esforço nosso. E mais ainda, agora é chamado Hag Asif, a época mais
perigosa de você começar a se acostumar com os milagres. Por quê? A época da colheita, que você está pegando a colheita e trazendo ela para dentro de casa. Seria equivalente hoje que a gente não mora nessa situação, dependendo diretamente da terra, etc. É o dia que você ganha teu bônus anual. O dia que você ganha o 13º e as férias juntos. Você bota e coloca no bolso. Ah, olha como eu trabalhei duro. Olha como agora eu vou aproveitar. Chega a chama e fala, peraí, sai da tua casa, vai para Sucá. Lembra que Hashem protegeu a gente. Você, se fosse de você, você está numa Sucá. A vida é muito frágil. Não acha que você tem paredes e tijolos que você pode se garantir sozinho. E aqui vem justamente a ideia, por isso Hashem, digamos, postergou esse milagre, que de fato aconteceu em Pesach. E é isso que a gente está celebrando. Mas a gente está celebrando o oposto do Pesach, que é a ideia da gente não se acostumar com os milagres. A gente sempre se lembrar que quando o milagre ele se repete, e Hashem protegeu a gente 40 anos, a cada dia você parar e perceber, uau, a minha vida é um milagre. Eu respirar é um milagre. Minha proteção é um milagre. E com isso, a gente deposita mais fé em Hashem. E novamente a gente volta a esse ponto em comum entre os dois. Qual é o foco principal? A nossa fé em Deus ou Deus elogiando o nosso povo? Desculpa, Deus elogiando nós pela nossa fé ou nós agradecendo a Deus pela proteção dele? Que é a mesma coisa, né? É um relacionamento saudável. Hashem gosta da gente a gente agradece a Deus, e assim por diante, isso se torna um ciclo constante. Essa é a diferença e esse é o significado de Sukkot. E aí tudo aquilo que a gente lê a respeito de Sukkot, pelo menos para mim, enriquece muito mais. Com toda essa explicação, fica tudo muito mais rico. As duas opiniões, não é simplesmente, poxa, era Sukkah cabana ou era a nuvem? Não sei, estou na dúvida. Não, ambas as coisas aconteceram e ambas fazem parte do destaque, o que realmente significa a festa de Sukkot. E a mensagem a cada ano que a gente tem que viver é muito simples, é muito clara. A gente não se acostumar com a rotina do dia a dia, a gente não se acostumar com os milagres que a Hashem faz para a gente realmente parar e perceber, olhar, ver como frágil a nossa vida é, e a gente realmente agradecer a Hashem a cada instante, depositar totalmente nossa confiança nele, e com certeza, se a gente faz isso, a Hashem, ele devolve para nós com os milagres, a nuvem da glória, inclusive é trazido que a Parnassá hoje em dia é literalmente comparada com maná, no sentido de que a gente não sabe o que vai ser amanhã, mas a Hashem ele dá para a gente, ele provê para a gente, o que você precisa é saber que talvez hoje eu não tenho para amanhã, não tem problema, o maná caía só para hoje, de hoje para amanhã ele apodrecia, amanhã a Hashem vai prover, igual que ele te proveu nos últimos 39 anos, a Hashem, 40º ano, também proveu para você até o final. Então, essa é a ideia, na verdade, a gente fortificar a nossa fé. Chag Sameach a todos. Modim Simcha. Esse ponto foi bem antes do grande milagre da abertura do